texto bastante conhecido. 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1. Está escrito assim: E subiu Naás, o amonita, e acampou contra Jabes Gileade. E disseram os homens de Jabes a Naás: Faze um pacto conosco e te serviremos. E Naás amonita lhe respondeu com esta condição: Pactuarei convosco, que cada um de vós tire o olho direito, e este seja contado como opróbrio sobre todo Israel. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel é a transição do período teocrático e monárquico. Juízes é um período em que Deus, por sua bondade, fala aos homens e usa os homens para realizar a sua obra. O último rei, o último juiz de Israel, chamado de Samuel, vai participar da transição. Eu estou um pouco debilitado ainda, meus irmãos, pois venho de uma grande empreitada no janeiro profético. Estive aqui ainda ministrando. O pastor Gabriel esteve lá, e depois disso a minha saúde deu uma caída. Então eu vou falando conforme Deus vai me dando força aqui, você vai orando daí, né? Samuel, ele é quem participa diretamente na transição de Deus, falando com o povo através do seu Santo Espírito e dando força aos homens para o rei monárquico, aonde o seu primeiro rei é chamado de Saul. Saul, ele inicia o seu ministério ou a sua oportunidade como rei de Israel, tendo grandes feitos. Saul não foi ruim por todo o tempo. Na verdade, Saul começou muito bem. Saul é um homem em que Deus havia aprovado. No capítulo de número 10, versículo de número 25, a seguir, no capítulo de número 10, Samuel vai recitar os preceitos do livro este que estava diante do Senhor. E Samuel havia enviado a todo o povo uma mensagem dizendo que Saul seria o rei de Israel. Porém a Bíblia diz que um dos filhos de Belial não aceitaram a unção de Saul. Tornaram-se transtornados os homens quando souberam que o filho de Quis seria o rei de Israel. Não acreditaram em Saul, não acreditaram no potencial do filho de Quis para estar como rei sobre o povo. Porém, todas as vezes que Deus levanta alguém, levita Lucas, Deus ele também confirma. Todas as vezes que Deus vai levantar um homem, Deus também vai preparar uma situação para que o seu ministério, a sua chamada, seja aprovada diante dos homens. Toda chamada, ela tem a sua confirmação sobre alguma coisa que está correlacionada ao contexto. E o contexto era de guerra.
o contexto era de luta, o contexto era de opressão. E talvez você esteja se perguntando, e eu quero aqui começar nesta noite, que o contexto da tua vida, da tua história e da tua chamada possa estar envolto em um emaranhado de lutas, de provações e de aflições, e você está se perguntando: Senhor, por quê? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Senhor, por que eu passo por tanta dificuldade? É porque Deus te chamou, e quando Ele chama, Ele não confirma diante de uma plateia onde todos estão te aplaudindo, mas primeiro você passa pelo momento da rejeição. Passando o momento da rejeição, vem o momento da aprovação. E qual é o momento da aprovação? É quando o gigante se apresenta dizendo: eu vou fazer de você um sapato velho. Aí Deus diz: na tua boca, Satanás, ele não serve, não presta, mas para mim é um vaso escolhido. Então eu quero nesta noite te dizer, e se você pode me ajude a pregar nesta noite, diga para alguém do teu lado: o teu chamado não é avaliado por quem está falando, mas é por aquele que te chamou, é por aquele que te vocacionou e te escolheu. O contexto da chamada de Saul está em uma situação em que ele é ungido, ele é separado, mas alguns homens de Belial rejeitam o seu ministério. E Deus é especialista em criar situações para revelar o seu propósito. Deus é especialista em pegar uma situação que pareça ser contrária, para dizer: é nesta situação que eu quero provar para você que eu sou contigo. O capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que Naás, que significa serpente, Naás significa serpente. É o rei dos Amonitas, é o rei que se tornou inimigo de Israel, e agora o seu rei, aproveitando uma situação em que Israel já não tem mais os seus juízes, reis que iam à batalha, que iam à peleja. Então ele se faz valer de uma situação. E quantas vezes o inimigo das nossas almas se faz valer sobre situações em que nós estamos vivendo, em quadros que nós estamos passando. Ele aproveita quando nós deixamos de orar, ele se aproveita quando nós deixamos de ler a Bíblia, ele se aproveita quando nós deixamos de se consagrar. Mas quando nós estamos preparados, estamos municiados, perceba que o inimigo não se levanta, as coisas se tornam calmas, porque ele sabe que você está preparado para a guerra. E eu quero ver se nesta noite há homens e mulheres que saíram de casa preparados para a guerra, não vieram passear no culto de ceia, porque foi no culto de ceia que o diabo entrou em Judas. Mas nesta noite o que entra aqui não é Satanás, mas é o Espírito de Deus. Deixa eu ver. Naás percebe a fragilidade. Naás percebe a vulnerabilidade do povo. A Bíblia diz que ele chega em Jabes-Gileade e ele vai acampar, ele vai montar acampamento de guerra.
vai preparar os escudos, vai preparar as lanças. Naás vai montar o seu arsenal bélico para a guerra. E os homens de Jabes e Gileade estão olhando e vendo toda a preparação. Pastor Gabriel, é como se eu estivesse vendo Naás pegando as ferramentas para a guerra, espadas, lanças, preparando e olhando para o povo, e o povo está olhando para Naás. Só que a Bíblia diz que os homens de Jabes, Gileade não se preparam para a guerra, eles permanecerão como se nada tivesse acontecendo. E o texto vai muito mais além. Naás está se preparando quando os anciões, quando os homens de Jabes chegam a Naás e diz, verso de número 11, capítulo de número 1, versículo de número 1: faze um pacto conosco e te serviremos. Naás significa Naás está se preparando, ele não foi para a guerra. Quem olha se assusta pelo arsenal de Naás e vai até ele com os anciões e diz, faz um pacto conosco e te serviremos. Não há guerra, não há luta, só existe somente um cerco, só existe somente um acampamento. Mas alguém percebendo que aparentemente está em desvantagem, diz, nós não podemos contra eles. Alguém olha e diz, nós não temos força contra eles. Sabe aquele negócio? A gente nem mediu força, a gente nem pegou, a gente nem tentou, e a gente já está dizendo, eu sou um fracassado. Eu sou uma fracassada, eu não consigo. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém, você consegue sim, você não é fracassada, você não é fracassado. Aleluia. Faça como Josafá. Aleluia. Nós não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós, mas na tua mão, Senhor, há força e poder. Eu não tenho, mas eu tenho um Deus que na sua mão direita há força, na sua mão esquerda há poder. Não tem Vladimir Putin, não tem, aleluia, Donald Trump, não tem para Lula Inácio da Silva, não tem para Maduro. O nosso Deus está, deixa eu ver quem entendeu. O povo nem foi para a guerra. Tu nem foi para a guerra ainda e já está desistindo. Tu nem entrou na peleja e já está querendo voltar para trás. Deus está falando com pessoas aqui. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Eu estou sentindo Deus aqui. Tira um minuto adorando, porque Satanás bate cabeça no inferno quando você vê. Quando ele vê você adorando, era pra já ter desistido, mas ela veio. Já era pra ele ter entregado a cadeirinha, a credencial, mas
aproveitando da ocasião, ele diz: o Senhor já está liberando aqui. Não faça pactos, não compactua com quem quer tirar tua força, quem tem te vencido no grito, quem tem te vencido só no olhar. Mas Deus está falando contigo nesta noite. Não dê um passo sequer atrás. Escuta, convencidos de derrotados, Naás se prepara para fazer uma oferta. Convencidos de que não podiam, Naás prepara uma oferta. O amonita respondeu com uma condição: que eu vou pactuar convosco, que cada um de vós tire o olho direito, e isso seja como opróbrio em Israel. Olha para cá, qual é o pacto? Tirar o olho direito. Quando fala de olho direito, está falando de direção, está falando de precisão. Lembra de Adoni-Bezeque, capítulo 1, versículo de número 7 de Juízes, pastor Gabriel Alonso. A Bíblia diz sobre um rei chamado Adoni-Bezeque, que havia vencido 70 outros reis e os tinha colocado como escravos. E como ele venceu, e colocando uma condição, a Bíblia diz que ele tirava o polegar do pé e o polegar da mão. Tirando o polegar do pé, tirando o polegar da mão, ele estava dizendo: dos pés eu tiro a estabilidade, e da mão eu tiro a precisão. Olhe para cá. Adoni-Bezeque está dizendo: eu tiro a estabilidade dos pés, eu quero ver como você vai andar. Eu tiro a precisão do polegar, ou o polegar da mão, eu estou tirando a precisão para quem vai à guerra. Satanás, escuta, tu não vai tirar a estabilidade da igreja, tu não vai tirar a precisão das mãos das mulheres de Deus. Tira a estabilidade dos pés. Não dá para marchar, não dá para ir à guerra. Tirar a precisão da mão em Lucas. Satanás quer tirar a precisão da mão. Não toca mais, não rege mais. É Satanás. O teu império caiu hoje. Foi disparatado. O principado de Adoni-Bezeque está caindo hoje. Olha aí. Satanás não queria que você regesse mais. Satanás não queria que você tocasse mais.
Satanás não queria que você viesse mais à igreja, ao culto, evangelizasse. Mas nesta noite Deus levanta o ungido de Deus. Olha lá, está sendo cortado hoje, pastor. Perceba que dentro de uma transição de Juízes para Samuel não é muito tempo. E o desejo de Satanás é compartilhar principados para destruir a eficácia da igreja, para tirar a igreja do seu roteiro principal, que ainda é servir com as mãos, é ir com os, é trabalhar e servir com as, e ir com os, sem serviço não há manutenção. Sem o ID, não há pregação do Evangelho. Jesus, percebendo isso, senhores, Lucas capítulo de número 10, ele disse: eu vos dei poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então não é qualquer coisa que está sobre você. Pegue na mão de alguém do teu lado e diz: há poder na tua vida, há poder de Deus. Chacoalha ele, chacoalha ele. Diga: há poder, há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Tem poder, tu tem, dá pra sentir, dá pra sentir, dá pra sentir, dá pra sentir, dá pra sentir. Sitiar as cidades em tempos de guerra. Continha algumas finalidades. Sitiar cidades, montar acampamento. Lembra de Senaqueribe? O que fez o reino do rei Ezequias? Envia cartas dizendo para o povo: esse rei de vocês é louco. Fechei as fontes das águas, não há água para abastecer a cidade. Havia um aqueduto, que nós vamos ler lá em Salmos de número 46, que entrava dentro da Jerusalém antiga, construído pelo rei Ezequias. E o rei Senaqueribe está gritando, dizendo: ele vai matar vocês de sede e de fome. Fechar o cerco e montar acampamento era sinônimo de privar o povo de algumas coisas. Primeira coisa que o diabo quer fazer quando ele monta acampamento sem ir à guerra, sem se manifestar, é te privar
corpo, ou seja, diariamente precisa ser reposto. Ele está dizendo: eu quero ver até onde vocês vão permanecer vivos quando cortando a água, para que vocês não a bebam. Tirar a fonte de água era matar vagarosamente, era uma estratégia lenta, porém eficaz. Só que quando, escuta, olha para cá, que Senaqueribe acha que venceu, Ezequias vai fazer uma oração. A Bíblia diz que Deus envia um anjo contra 180 mil soldados e destrói todo o exército de Senaqueribe. Levanta a tua mão esquerda, levanta a tua mão direita. Deus vai levantar pessoas como Ezequias para clamar, e Ele não vai enviar 1.000, 10.000, Ele vai enviar um anjo que vai cortar todo o laço e abrir um novo caminho para que a água da vida chegue até você. Era uma estratégia lenta, mas eficaz. O diabo, ele não precisa guerrear mais contra o crente. É só deixar o crente 24 horas na série da Netflix. Não tem mais tempo para ler. O diabo não precisa descer mais e lutar contra a gente. É só ele nos deixar presos nas redes sociais, cortando todo o suprimento que era, por vezes, preenchidos pelos louvores, no toca-fita do carro ou da casa. Lembra quando a tua alma era preenchida por coisas simples, e hoje nós fazemos inúmeras coisas durante o dia, e o suprimento de água vai fechando, vai fechando, vai fechando. Mas hoje diz o Senhor que vai levantar homens como desceu para trabalhar com Isaac, para cavar poços, e o poço que vai ser cavado vai ser grande, ampliado, e a água vai correr e vai chegar até a tua casa. Estou falando de Naás. Perceba que os principados, eles trabalhavam em sequências. Não se engane, a estratégia de Satanás ainda continua sendo a mesma. Naás, propondo ele não queria somente, pastor, neutralizar um exército. Ele queria escravizar, fazer com que o povo se tornasse escravo e sem utilidade para a guerra. O inimigo não queria somente vencer, ele também desejava dominar. Mas olhe para cá, Salmos de número 124, verso de número 7 diz que o laço se quebrou. E a igreja escapou.
inimigo, ele não quer só dominar, ele não quer somente tirar o olho ou vencer, ele quer dominar. Porém, o laço que foi feito foi quebrado. Os homens de Jabes, cercados e sem saída, fazem uma proposta, porque todas as vezes quando nós estamos sem saída, olhe para cá, todas as vezes que nós estamos em um beco sem saída, nós queremos sempre negociar. Não, porque não tem jeito mesmo, e se eu fizer isso aqui vai dar certo. Não dá para negociar com Naás e nem com Adoni-Bezeque, não dá. Não tem como negociar, não. Porque a intenção dele não é só te vencer, é te dominar. Sabe o que é domínio? É se tornar propriedade, sem nenhum tipo de autorização para que você faça o que você quer da sua vida. Mas Jesus nos chamou para a liberdade. Por mais que essa liberdade em Cristo, aleluia, por vezes faz com que nós nos achemos escravos, como diz o apóstolo Paulo: eu me tornei prisioneiro, escravo de Cristo. Só que esta escravidão em Cristo nos torna livre. Eu preciso correr. Fazer aliança com o inimigo é escolher e definir o que eles querem para nós, é nos submeter à serpente, quando na verdade o escritor Tiago disse: submetei-vos somente a Deus e resisti ao diabo. Quando nós cedemos a Naás, nós estamos transformando aquilo que Deus nos chamou para ser livres, escravos do diabo. Mas quando nós se submetemos a Deus e resistimos, Naás foge. Não, eu vou repetir. Quando nós se submetemos a Deus e resistimos ao diabo, por mais que você não tenha força, ele não resiste e bate em retirada. Só que quando a nossa alma se acostuma a estar se submetendo ao esquema maligno de Satanás, já estamos vencidos em guerra e não percebemos. Quantas almas estão em cativeiro, porque já cederam às opressões e à força do inferno. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não se submeta a pessoas que, por conta da pressão, aceitam a escravidão, aceitam a subversão do inimigo. Por conta da pressão, já não sentem mais a presença de Deus, se tornaram frias. Mas nesta noite eu venho aqui com a autoridade de Deus te dizer que esta subversão, esta aflição bate em retirada hoje da tua vida.
eles contaram a história, pastor Gabriel, para os homens, e o povo chorou. Saul, que estava vindo no campo, a Bíblia diz que Saul está vindo do campo. Saul, eu disse no início da mensagem que estava sendo rejeitado. O povo rejeitou Saul. Só que quem está vindo do campo é um rejeitado, é alguém que foi excluído, é alguém que ninguém deu nada para ele. Ele está vindo do campo. A Bíblia diz que quando ele chega no meio do arraial, ele fica tão irado, porque os homens de Gileade estavam tomando uma atitude quando o rei ainda não havia feito nada e não havia falado nada. E ele está vindo com os bois, e a Bíblia diz que ele parte 2 daqueles bois, presta um sacrifício ao Senhor, e o texto é claro, diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Saul, e ele juntou mais de 300.000 homens para a guerra. Foi para a guerra e venceu Naás. Só que a serpente, ela vem acompanhando o povo de Deus desde o Éden, pastor. E quando chega no Egito, quando o povo já estava caminhando para a terra prometida, escute isso aqui, a murmuração foi tão grande que serpentes começou a picar os homens, e o povo começou a morrer, porque a murmuração levanta serpente, mas a oração levanta anjos para acampar ao nosso redor. As serpentes começou a picar o povo começou a morrer. Moisés foi clamar a Deus. Deus disse para Moisés: confecciona uma serpente em uma haste de bronze e coloca ela no meio do arraial. Todos quanto olharem para a serpente não vão morrer. Naás está vencendo a guerra porque o povo está olhando para eles. Mas a serpente que Deus levantou no deserto disse para Moisés: fala para o povo que todas as vezes que forem picado, é só olhar para a serpente que o veneno dela vai embora. Diga para alguém do teu lado assim: Naás só tem nome, mas quem causa grande efeito foi a serpente que foi erguida no deserto. Para finalizar aqui, Jesus disse para Nicodemos: importa que o Filho do Homem seja levantado, como